Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Antes que eu me esqueça e você se esqueça, dá um joinha aí, se inscreve no meu canal, ative o sininho e compartilha, né, com família, amigo, colegas, gato, cachorro, papagaio, vamos embora. Para vocês verem hoje, olha que linda minha blusinha, ó. Gostaram? Hã? Eu amo animais. Como a maioria de nós, hoje em dia, tem a vida muito corrida, temos nossos pets que já fazem parte da família, vamos conversar com a Gabriela, uma médica veterinária que, além de usar a medicina convencional veterinária, né, ela trabalha também com a medicina complementar nos pets. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, muito obrigada por nos Núbia. receber. Eu que agradeço muito. E o que te levou a fazer medicina veterinária? Eu não sei explicar para você o que me levou, mas as memórias que eu tenho desde bem pequena, pegando um besorrinho e pegando pererequinha de chuva e falando assim para minha mãe: você é médica de bicho, mãe. Então, assim, é uma coisa é uma memória que eu tenho de muito tempo. E diz minha mãe que só na adolescência, naquele período do vestibular, que eu tive uma dúvida se eu iria para ciências biológicas, biologia marinha, mas é porque eu tinha uma outra ideia do que era biologia marinha. E quando eu entendi, eu falei: não, realmente é veterinária que eu quero fazer. E o curso de medicina veterinária, eles é o quê? 5 ou 6 anos? São 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí é optativo se você quiser fazer a residência. E como que você se apaixonou pela medicina complementar? E o que é medicina complementar? Quando eu me formei, na verdade, durante a faculdade, e quando eu me formei, eu trabalhava só com grandes animais. A minha paixão era a clínica geral de grandes animais. E nos grandes animais, na parte de leite. E um pouquinho só da reprodução. Então, eu não conhecia nada da complementar. Mas eu sentia que faltava algo no meu atendimento, assim, eu sentia que faltava uma qualidade maior para o animal, um plus, não só a tradicional. E aí eu tive uma decepção profissional no meio do caminho, que graças a essa decepção eu encontrei a complementar, porque eu conheci uma moça num churrasquinho que eu sou muito grata a ela, porque a gente tava conversando e ela, estou cursando acupuntura. Eu, cara, acupuntura para animal, é isso. Aí eu fui atrás, e aí o meu primeiro curso foi a pós-graduação em acupuntura para animais, e depois eu fui conhecendo o reiki, depois eu fui conhecendo a cromo, aí eu conheci florais, a radiestesia, e aí eu fui me apaixonando e vendo que é isso que eu amo muito trabalhar. Dá para trabalhar em conjunto a medicina tradicional veterinária com a complementar? Super, super. É extremamente importante ao conjunto. Cada caso é um caso, na verdade, né? A gente que trabalha com a medicina tradicional chinesa, tudo depende. Com certeza. Né? E muito. Tudo depende. Então, assim, há casos que às vezes o animal não desenvolve o tratamento, né? Não desenvolve a melhora. E aí, se a gente vai unir um antibiótico com a acupuntura, ou o reiki para potencializar os benefícios do antibiótico, então, assim, só vai somar, entendeu? Então, assim, eu acho de extrema importância, eu entendo que o extremismo não é muito legal. Então, assim, não, tem que fazer só acupuntura. Não. Eu acho que tudo caminhando em equilíbrio, as coisas caminham para a saúde. Então, assim, eu acho bem bacana essa união. Então, ninguém perde. Gente, ó, o yin e o yang. Yin Não e o existe yang, bom nem exatamente. ruim. Um complementa o outro. Isso. Os dois em desequilíbrio, lascou tudo. Exatamente isso. Quais os benefícios da acupuntura nos pets, né? Porque, assim, em ser humano, criança, quando a gente não consegue usar agulhas, a gente tem o quê? Tem os magnetos, tem os stipper, tem a silica. E os pets, por causa dos pelos, não dá pra gente muitas vezes pôr isso, a não ser que raspe, né? Como que você trabalha isso?
Eu costumo dizer que a gente trabalha com o que dá. Então, assim, apesar do stipper, você falar assim, putz, como é que será que ela usa stipper em animal? Eu já tive casos que o animal não deixava colocar a mão por nada, por medo, por dor, por vários motivos, e eu consegui colocar stipper. Então, eu uso, vamos supor, micropore com stipper em alguns determinados pontos, quando eu não consigo fazer agulhamento, né? Depois você deve ter algum vídeo explicando o que a acupuntura traz a homeostase do sistema como um todo, né? O equilíbrio. Se você quiser explicar, manda voz. Todas as terapias, essas integrativas, né? Essas complementares que eu trabalho, elas vão trazer no mecanismo de ação o equilíbrio, a homeostase no corpo, tanto no ser humano quanto em qualquer animal, né? Então, assim, o estímulo da acupuntura, apesar da gente falar da questão energética, ela tem a questão neurológica e fisiológica. Então, eu vou dar uns exemplos bobinhos, vocês me desculpem o exemplo bobinho que eu vou usar, mas quando a gente faz a inserção da agulha, é como se um pernilongo tivesse picado e o corpo manda ali células brancas, mais oxigenação. Então, ali está o mecanismo de ação, digamos, fisiológico, né? Já na pele, aqui no nosso corpo, não existem nervos. Então, quando a gente aplica também a agulha, ela faz o estímulo nervoso, né? Então, assim, não tem só, é energético. Sim, mexe a parte energética, sim, que os nossos corpos não se separam. Nós temos o corpo físico, o mental e o espiritual, sim, né? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho do mecanismo. E as outras técnicas é basicamente a mesma coisa. O Reiki, ele é mais energético, mas ele também trabalha o sistema nervoso central. A radiestesia acessa o campo eletromagnético. Não é porque a gente não vê a energia passando nos cabos, né, de luz que não existe energia. Sim. Né? E eu acho que basicamente é isso. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Tá? Então, os benefícios. Então, traz o equilíbrio como um todo no corpo. Trazendo o equilíbrio, o corpo consegue trabalhar melhor. E a acupuntura e essas terapias, elas trazem uma analgesia muito grande. Então, trabalha muito a questão da dor. Desobstrui os canais nervosos. Então, se tem dificuldade para andar, ajuda muito. Animais que têm problemas renais, hepático, de locomoção, neurológicos. Tem alguns animais que têm o déficit cognitivo, que a gente fala que é o Alzheimer canino, né? Então, a acupuntura tem um poder muito grande de tratamento nesses casos. Os benefícios são imensos. Todas as terapias, na verdade. Deu para... Perfeitamente. Bom, eu tenho uma cachorra que ela é enorme. Ela é uma fila, né? Ela deve pesar quase uns 60 quilos. Então, quando ela trava a coluna, tem um pontinho aqui pertinho do rabo, que é a coisa mais linda. Põe uma agulha, vai subindo tipo em ondinhas, assim, até chegar aqui na nuca. Gente, eu fico encantada. Sim. A bichinha tá travada, não tá conseguindo andar. A hora que faz isso, 10 minutinhos, porque ela até baba, ela ronca, eu tenho que vigiar para ela não virar em cima das agulhas, né? Ela já sai andando normalmente, porque ela é idosa, é de grande porte, é idosa, né? Então as articulações às vezes começa a doer, né? E ela fica tão serena, uma tranquilidade. Gente, vocês não têm noção, viu? Vocês deveriam procurar uma médica veterinária que trabalha, viu, com as terapias integrativas complementares. Vale a pena. É uma questão, até bom você citar o caso da sua cachorrinha, porque é uma questão que me perguntam muito. Eles ficam quietinhos? Eles recebem bem? Sente muita dor? Depende, de novo. Então, assim, tem animais que eu já chego, eu brinco que eles estacionam,
a bunda assim na minha frente. Como se Tipo, pronto. Pode começar. Já tem animais que eu tenho que ganhar a confiança deles. Então, assim, eu sempre eu gosto de trabalhar o menos é mais. Sim. Eu não forço nada, porque eu conquistando a confiança, eu sempre vou ter a confiança desse animal. Ele estando em extrema dor ou não, ele sempre vai querer que eu chegue perto. Então, eu evito ao máximo, isso é a maneira como eu trabalho. Assim, às vezes é um pouco arriscado. Eu não uso focinheira, não gosto de focinheira, a não ser que o tutor fale mesmo que o animal é extremamente agressivo, então a gente usa medidas para me proteger, porque eu preciso da minha mão para trabalhar. Com certeza. Inteira de preferência. Mas então, então depende muito de animal para animal. Tem alguns que dormem na sessão e super relaxam. Tem uns que eles têm o tempo. É tipo assim, querida, eu te dou 10 minutos. Vamos. Punturo, faço o que tenho que fazer, acabou, balança, sai. Uma curiosidade, em ser humano a gente faz auriculo. E nos bichinhos, dá para fazer? Existem os pontos de auricular, até, na verdade, é um pouco diferente. Como a orelha é maior, o ducto auditivo é diferente do nosso, a gente tem que usar outras técnicas, que é tipo a cromopuntura, né? Sim. Que é a cromoterapia em pontos de acupuntura, ou laser terapia também, que aí a gente faz o estímulo de ponto da auricular em animais. Com laser. Com laser, que aí a gente não deixa, porque é o risco muito grande de bater a orelha e cair dentro do ouvido. Aí dá uma infecção, que aí depois o tutor... Gente, mexer com o tutor é que nem mexer com mãe, viu? O veterinário vai escutar e o médico também, quando der errado, o pediatra, a mãe é um bicho chato pra caramba, viu? Eu sou chata por natureza. Os pediatras do meu menino sofreram na minha mão. Gente, eles são muito abençoados por terem me aguentado. É bom você ter falado disso, porque alguns tutores, às vezes o animal não tem a questão, às vezes o tutor não sabe pedir auxílio, que eu entendo que é um pouco do meu trabalho também, assim. Sim. Com o tempo eu entendi isso, que às vezes o animal não tem tantas questões a serem trabalhadas, mas o tutor não tem como pedir ajuda. E aí, como eu trabalho também no mundinho das pessoas, eu também faço auricular em pessoas. Aí às vezes eu dou um aconchego, assim, procura assim, eu dou o primeiro auxílio ali, porque às vezes a pessoa não consegue pedir esse auxílio. E usa inconscientemente, digamos, né, o animal para chamar a atenção. Isso é normal, gente, de ser humano, viu? Qualquer um de nós, em algum momento, a gente vai fazer isso. Então, não se sinta culpado, peça ajuda. Isso, exatamente. Voltando na acupuntura, geralmente o ser humano, a gente trabalha... gente, eu não vou ficar em pé não, viu? Trabalha assim, né? Yin e Yang as costas, né? Como que funcionam os meridianos nos pets? É do mesmo jeito? Você vê ele de 4 patinhas ou põe eles posicionados tipo em pé? Basicamente, são os mesmos meridianos. Quer dizer, basicamente não, são os mesmos meridianos. O que muda é um pouco a anatomia. Somos bípedes e eles quadrúpedes. Então, assim, posicionamento de anatômico, às vezes muda uma coisinha ou outra pelo formato. Mas, assim, é basicamente as mesmas localizações e as funções dos pontos são iguais, né? Sim. Claro que os animais têm algumas doenças que nós não temos, né? Então, assim, às vezes a gente trabalha um ponto ou outro que não trabalha tanto em humanos. Porque eu uso, na verdade, o Yin 1 em animais, eu uso bastante em animais que pararam de andar. Com muito zelo, na verdade, porque pode entrar vento perverso, né? Quando a gente usa moxa. Mas então não tem tanta diferença, não. Tem, não. É mais a questão de sermos bípedes e eles são quadrúpedes, mas os meridianos são os mesmos. Pontos extras. Por exemplo, base de cauda, que tem 2 pontinhos extras em base de cauda que a gente usa muito para animal que parou de andar. Nossa, a gente legal. Não tem cauda, então esse realmente não usa. Esse sem chance, gente. A nossa cauda, ó, é potó. Então
esse sim. Pronto, já corrigi. E a cromo, além de fazer na aurículo, né? E quais outros pontos que você usa? Como você é reikiana, os animais também têm os mesmos chakras que a gente, Alguns certo? diferentes. Alguns diferentes. Ah. Porque, assim, na verdade, eu já li em alguns livros que a gente, possivelmente, alguns estudiosos falam que a gente pode ter mais de 100 chakras. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim, são os microchakras, né? Isso, mas aí temos os principais, os são 7 principais. No ser humano. E nos animais isso. também? Os animais têm os 7 principais, mas tem alguns livros que não tem muita coisa escrita falando sobre, né? Sim. Até uma coisa que eu preciso estudar mais, todo dia, né? Mas os animais têm os chakras braquial, que é assim, na escápula, sabe, na lateral? Sim. Sim, eles falam que é meio acinzentado, às vezes ele pode apresentar meio fruta-cor, amarronzado. Esse chakra, ele conecta muito com o campo que ele vive, tá? Isso no animal, na vaca, no cachorro, na vaca, no gato, qualquer animal. Agora, dizem algumas, assim, não é um negócio assim, eu tenho um trabalho publicado que fala disso. Mas os gatos têm assim, entre o coronário e o frontal. Mostra aqui pra mim, gente, vou ficar de verdade. costa. Entre o coronário e o frontal, mais ou menos próximo aos ossinhos. Na base do crânio? É, na base do crânio. Que eles falam que trabalham muito essa questão energética espiritual. Tá? Eu nem sei dizer assim um nome. Eu sei que esse na lateral, que os animais têm, é o braquial. E esse do gatinho, eu não sei assim dizer se tem um nome, a cor dele, mas assim, dizem que existem para trabalhar tanto que as pessoas falam da transmutação energética, quando o gato está dormindo em algum lugar, ele está fazendo a renovação dessa energia. Absorvendo, isso. Né? Na verdade, ele consegue transmutar. Ele não absorve tudo para ele. Então ele, digamos que ele pega e joga pro universo. Isso, tipo isso, tá? Nossa, que interessante. E assim, algumas questões da casa que não foram trabalhadas, às vezes o animal absorve essas questões e às vezes geram doenças para atentar as pessoas da casa. Olha, meu rim, vamos dar um exemplo. Meu fígado não tá muito bacana. Será que tem alguém que precisa metabolizar a raiva dentro de casa? Sempre tem. Então, não que, nossa, eu tô deixando meu animal doente. Gente, não. Nós fazemos parte de um campo eletromagnético. Se todas as pessoas da casa, se uma pessoa da casa tem questão, todos indiretamente vão sentir. Né? Sim. Nossa, eu sou responsável por todos os problemas do meu animal. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, com certeza. E as coisas, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Então, não. Assim, tudo, por mais que a situação seja a pior possível, todas elas vêm para nos trazer uma lição. E como oportunidade de mudança. Com certeza. Né? Eu divaguei e respondi os chakras. Que eu fui puxando outros assuntos. A explicação. Voltando nos chakras, quando você pega esses animalzinhos, a cromopuntura que você usa neles, quais que são geralmente o que você mais usa, que você percebe que o animal precisa após essa interação com o ambiente? Realmente, você tinha me perguntado como é que eu aplicava a cromo e fui falando dos chakras. Tem casos que eu faço a aplicação da cromo das cores dos chakras nos chakras. Certo. E aí, quando eu faço essa aplicação, depois eu escolho determinados pontos, dependendo da questão que o animal apresenta. Então, estômago 36 é um ponto que equilibra o corpo todo. Ele sempre está ali na cromopuntura. Só que aí depende... Que cor que você usa? Depende. Então, vamos lá. Qual que depende? Vamos supor, o animal é extremamente ressabiado. Eu tenho muita questão da intuição e da radiestesia. Isso é então, o que o pêndulo me mostra é o que eu uso. Então, assim, às vezes o animal é extremamente ressabiado no sentido de medo,
não confia muito, qualquer barulhinho eu começo com azul, depois vem o verde e às vezes fecho o roxo no 36. Ou às vezes eu faço, vamos supor, esse animal que é ressabiado tem uma questão locomotora. Não está muito legal, tem um desgaste algo nesse sentido. Então aí eu começo estômago 36, venho no Bairruí. Então, mas tudo vai depender a postura do animal, o jeito que ele é, a índole no sentido se ele é bonzinho, se ele não é, se ele tem medo, se ele não tem, e as questões que ele tem. Porque às vezes me chamam para auxiliar no tratamento de um desgaste, né, da displasia coxofemoral, que é comum acontecer, e às vezes o animal tem um medo extremo, e às vezes é por isso que ele está sentindo tanta dor, porque ele fica tenso o tempo inteiro. Então, eu faço a jogada dependendo do qual a necessidade do animal. E cada dia é um dia. Sim. Às vezes você atende hoje, ele está de um jeito, na semana que vem já está totalmente outro, então não tem protocolo pronto, assim, né? É isso. Pergunta. Como sempre, o ser humano, como você falou que fica muito tenso, travado assim, existe muito fibromialgia, né? Sim. Que geralmente fibromialgia é uma pessoa perfeccionista, detalhista, se doa demais em prol do outro e acha que vai receber do mesmo jeito. Uhum. E quando não recebe, vai guardando aquilo tudo, e se quer contraindo. segurar tudo. Existe também. Fibromialgia nos pets? Eu não sei responder essa pergunta, não sei se existe. Nunca li nada sobre. Mas não é porque eu não li, porque não existe. Então, assim, eu não sei responder essa pergunta. Tá? Não precisa cortar. Posso deixar? Pode, claro, por favor. Não saber também é saber. Me bateu essa curiosidade. Não, mas é uma coisa que eu posso pesquisar. Eu acho que como eles não são tão ligados, eles têm muitas questões emocionais. Sim. Mas como não é tanto como a gente, porque, por exemplo, assim, quando a gente amputa um membro, para nós é uma dificuldade imensa. Para eles, se não tem dor, bora, não existe um membro segue fantasma, o baile, né? Bora lá, gente, entendeu? Então, se tem dor, eu fico amuando, não como e tudo mais, né? Assim, sim. O animal. Agora, a gente já tem a questão muito mental, emocional, né? Ele, se não tem dor, é 3 pernas, é 2 pernas, esse aí, bola pra frente, vambora. Perfeito. Né? Bom, a gente sabe que os florais, né, é muito bom para o ser humano, né, não faz mal. Então, vocês podem procurar muitos terapeutas que trabalham com florais aí, que ajudam demais nas emoções, que ajudando as emoções vai ajudar nas dores físicas. Como que é os florais nos pets? O mecanismo é o mesmo. O que a gente tem que tomar cuidado é porque é uma questão que vem muito para mim. Eu sugiro o uso de floral e a pessoa sempre fala assim, vai funcionar? Porque eu já tomei uns 3 frasquinhos e não deu certo. Vamos entender melhor esse não dar certo. Os florais prontos, eles são importantes porque eles são emergenciais. Você vai lá na farmácia, você compra, ele te socorre. O terapeuta floral, ele vai te trazer as suas questões. Ele vai trabalhar as suas questões. Então, eu e Núbia temos ansiedade. Bora um floral, gente. Ajuda, viu? Entendeu? Mas a minha ansiedade, com certeza, vai ser diferente da Núbia. Os meus sintomas podem ser parecidos, mas a raiz sempre vai ser diferente. Cada indivíduo é um indivíduo. Tem isso, a sua própria base. Somos seres únicos e individuais. Então, assim, tem, assim, alguns escritos, alguns livros que falam que o floral, ele desperta o que já existe na gente. Então, assim, eu ando muito triste, muito angustiada. Então, assim, vou tentar trabalhar essa raiz dessa angústia, mas o floral dentro da gente, ele vai despertar essa alegria que já existe dentro da gente. Então, assim, não só na parte emocional, a parte física, existem algumas essências que trabalham, são anti-inflamatórios. Não sei se você já ouviu falar. Eu trabalho com uma linha de floral, que é a linha de florais de Minas.
E lá tem verbanácea, que ele é uma essência anti-inflamatória. Uma pessoa muito inflamada. Então, não só fisicamente, uma pessoa inflamada, qualquer coisa que você fala, a pessoa já é inflamada ao falar, né? Sim. Então, só assim. Mas assim, só para vocês entenderem, o floral, ele vem para despertar coisas que já existem na gente. O mecanismo de ação é como se fosse um suco saudável, tá? O mecanismo de ação é relembrar o funcionamento equilibrado no nosso corpo, tanto em nós quanto nos animais, tá? Então, acabando trabalhando, equilibrando as emoções e o energético, vamos dizer assim, sim, o físico entra em equilíbrio também. Correto. Bom, voltando aos florais, né? Quando a gente vai num terapeuta floral, o que a gente leva? A gente leva as nossas questões, né, emocionais e tudo mais. E muitas vezes a gente esconde, viu? Aos poucos que a gente vai se soltando. Não estou falando que a gente mente, a gente omite até sentir confiança no profissional. E confortável também para falar das questões, porque às vezes dói, né? Sim, dói demais. E assim, os pets, a gente infelizmente ainda não entendemos. Ó, uau, miau, mu, isso aí a gente ainda não entende. Então, o que você, como terapeuta, vai avaliar? As questões que o tutor leva, que ele avalia no seu pet, e lógico que você vai fazer a sua avaliação também. Como que você casa essas duas coisas? Que às vezes o que o tutor leva não é aquilo que você está vendo. Sim, e aí eu faço atendimento a domicílio e faço atendimento online. Por exemplo, eu tenho pacientes de Portugal. Não tem como eu ir para Portugal, bem que eu gostaria. Bom demais lá, viu, gente? Comida, ó. Então, aí, tipo assim, eu faço online. Então, às vezes eu uso a ferramenta da radiestesia para entender um pouco melhor, assim, se realmente são essas questões principais que o tutor me traz. E eu sempre tento observar as dores do tutor, né? Porque às vezes eu faço a sugestão do tutor tomar, e às vezes ele não quer, e tá tudo bem. Porque às vezes é uma dor que ele tem e não transfere, mas ele acha que o animal sente isso, né? Então, assim, eu tento, sempre fico a domicílio, eu vejo mesmo o comportamento do animal, a gente faz palpação de ponto, tudo, então eu vejo as necessidades dele e capto as queixas que o tutor me traz, né? Já na online, eu tenho que acreditar nas coisas que ele fala, mas às vezes realmente tem aquelas coisas que não é nem que omite, às vezes a pessoa não vê inconscientemente, vamos dizer assim. Então assim, às vezes a pessoa acha que em um floral vai resolver todas as questões. Não, nem sessão de acupuntura. Tem também animal que faz acupuntura e já sai andando, né? Mas cada caso é um caso. E aí eu peço um pouco de paciência e um pouquinho de dedicação. E às vezes o floral sozinho não é ele quem vai fazer as mudanças. Às vezes tem que ter algumas mudanças de manejo em casa. Às vezes um passeio, às vezes o animal é muito agitado. O problema com os florais, eu trabalho mais questões comportamentais. Não é só questões comportamentais, mas a grande maioria é questão comportamental. Então, às vezes precisa de uma caminhada, 10 minutos, dar uma andadinha, uma pisadinha na grama. Às vezes ele precisa só disso, um pouco mais. E eu não sou de ficar assim, não, você tem. Não, vamos tentar fazer? Vamos trabalhar junto? Porque o meu trabalho vai funcionar melhor se você trabalhar junto comigo. Com certeza. Né? É a extensão, né? Isso. Então, assim, eu preciso muito da abertura do tutor. Às vezes ele tem abertura para fazer com o animal, mas não tem abertura para receber. E aos poucos a gente vai conversando, ele vai ganhando a confiança, vai ficando à vontade em falar comigo. Porque assim, como o floral é vibracional, é verdade. Só de você pegar no frasco, você já está recebendo o tratamento.
Uhum. Então, às vezes, o tutor reluta em tratar algumas questões que doem muito. Eu faço floral em spray. Perfeito, As pessoas gente. vão saber da minha... E como é que funciona o floral em spray? Essa pra mim é nova, Vão gente. Eu saber não sabia. das minhas artimanhas. Isso pra mim é novidade. É oral. Certo. Às vezes até é difícil fazer via oral. É porque geralmente passa 4 vezes ou 2 vezes por 6 dia. vezes, tem, às vezes. Depende, eu também dependo muito do manejo do tutor, porque eu não vou passar uma coisa para o tutor fazer que ele não vai conseguir. Que é inviável, né? Que às vezes a pessoa trabalha, não Sim. consegue. Então, por isso que eu falo que eu sempre tenho que trabalhar em conjunto com o tutor, para as coisas fluírem. Então, assim, quando, às vezes, eu vejo que o tutor tem uma dor muito grande emocional, muito grande, e ele não consegue explanar sobre isso e acha que tá tudo bem, sentir aquela dor, então não quer tratar aquilo. Então, às vezes, o que eu faço? Eu passo o spray. O spray, ou borrifa na mão e passa, ou borrifa direto no animal. Como o floral é vibracional, independente dele estar ingerindo, lógico que o ingerir ele vai ser melhor rápido, né? Metabolizado, né? Mas só dele entrar em contato com essa vibração, ele já vai estar recebendo tratamento indiretamente. Entendeu? Muito legal. É. Essa eu não sabia. Minha artimanha para tratar algumas pessoas que não querem receber tratamento. Tipo assim, se fosse pra tratar. Ó, gente, isso aqui é em off. Se fosse pra tratar um namorado, gente, ó, passa tipo se fosse um perfuminho floral e manda o namorado cheirar. Toma, querida, é só um cheirinho aqui, ó. Cheira eu! Quase isso. Qual a reação, né, dos tutores, né, quando vê a melhora dos pets, né, com a medicina complementar? Hoje em dia, eu tenho um número um pouco maior de tutores que acreditam. Sim, porque no nas princípio técnicas. Eles são muito céticos. Sim, tem umas histórias bem engraçadas que depois eu vou dividir com você. Yes. Mas tem alguns que, mesmo acreditando, às vezes ficam muito surpresos com a melhora. Às vezes até eu me surpreendo, porque às vezes eu acho que o animal precisa de 3 sessões, 4 sessões para ter uma resposta, e às vezes na primeira ele já dá a resposta. Nossa. Na primeira já melhora muito, e aí eu já começo a espaçar, porque não faz sentido eu ficar segurando. É a minha maneira de trabalhar. Então, assim, e a gente faz festa junto. Para mim, não é a minha vitória. É a vitória do animal e do tutor. Porque, principalmente animais que têm questões locomotoras, é muito complicado você sair de casa sabendo que o seu animal não consegue andar direito, não consegue tomar água direito, comer direito, porque ele tem que se arrastar ou ele não consegue ficar em pé para se alimentar. Então, assim, para mim é muito gratificante o animal ficar bem, porque eu sei que o tutor vai ficar bem também. Isso é ele verdade. vai sair em paz de casa, ele vai estar tudo bem, ele não está sentindo tanta dor. Então, assim, é bem bacana. E as histórias engraçadas agora. No início, quando eu comecei a trabalhar, tudo é bruxaria, né? Faz parte. Tudo é mágica, plim, pauzinho de plim, plim, plim. Como é que sininho, gente. Sininho. Já é clarinha, cabelo loirinha, é sininho dos animais. E aí, no início, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, as pessoas paravam assim, olhavam a agulha. Mas você benze antes de pôr a agulha? Benze, gente. As agulhas são Em nome do Pai, do Filho. Eletromagneticamente, elas, onde você põe o pontinho, você já alcança o teti, como se diz, a energia que vai dar impulsão nos meridianos para começar a funcionar. E o que vale é a intenção, viu, de melhorar. Não, isso também interfere, né? Mas assim, não quer dizer, né? Mas enfim. Aí a outra pergunta que me faziam era:
Você coloca remédio, você molha a agulha no remédio e põe no ponto? Eu não faço isso, não. E quando você coloca a agulha, você reza depois de pôr a agulha? Ai, Deus, eu rezo toda hora. Antes, depois, durante. Essas são as histórias engraçadas. Porque assim, como é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, então acha que é um passe de mágica. Sim. Né? Mas não. Hoje em dia a gente tem comprovação científica do mecanismo de ação, da maneira como o corpo responde, como a agulha reage à inserção, né? A cromo é a mesma coisa. A cromo, a gente entende que nós temos células que recebem, que captam, né? O comprimento de onda da luz. Sim. E elas se enquadram, digamos assim, né? Elas trabalham no corpo. A radiestesia nada mais é do que eu acessar o seu campo. Eu gosto de usar muito o exemplo da forquilha para procurar água. Nossa, né? Que legal. Que as pessoas vão buscar água na forquilha. Acessando o campo eletromagnético. É a mesma coisa da radiestesia. A radiestesia, existe um leque de opções de trabalho. O que eu uso é para me auxiliar no diagnóstico e realmente as necessidades do serzinho, né? Então eu pergunto, vamos supor, às vezes o animal chega e fala assim, não, tem que fazer acupuntura. Tem que fazer acupuntura, eletro e laser, por exemplo. Às vezes não, às vezes é só agulhamento que o animal precisa naquele dia. Então a radiestesia me auxilia a direcionamento e diagnóstico também. Então me explica o que é Radiestesia. Radiestesia. Gente, enrolei a língua. A radiestesia é uma ciência. Sim. Que você acessa o campo eletromagnético. Então, assim, não só nosso, igual eu expliquei da forquilha, né, da água. Na radiestesia a gente usa o instrumento de trabalho que é o pêndulo. Depois eu posso até pegar um para mostrar. Olha o pêndulo. Nós ficamos de mostrar. Então esse é um dos instrumentos da radiestesia. Existem outros tipos de pêndulo. Não só assim, em formato de forquilha também, com metal. Posso ser sua cobaia? Faça-me uma pergunta. Pode Gente, ser. Dependendo, vai cortar, eu não vou responder. Mas assim, só para falar, existe o de cristal, o de madeira, o de metal. Existem vários tipos. Aí vai muito de acordo com a adequação do terapeuta mesmo. Conforme ele se sente... Eu, particularmente, não gosto muito de madeira, mas eu quebro todos os meus cristais, então eu tenho que usar de madeira. Financeiramente é mais viável. Sim. Eu falo que eles cumpriram a missão dele. Eu não conto que eu sou estabanada. Pula. Mas aí, assim, só exemplificando, às vezes, o que acontece? Eu sinto as necessidades do paciente, pergunto se eu preciso fazer reiki nessa pessoa. Aqui, ó, o pêndulo já falou que não. Se eu pudesse tratar, que hoje você me falou da sua queixa da dor nas costas, eu disse da ventosa. Aí ele já virou pro lado direito, dizendo que seria legal a gente fazer ventosa. Gente, ganhei uma ventosa. Hoje eu vou ser a pet, uma das pets. Tem como fazer ventosa em animal, mas aí se quiser fazer outro vídeo outro dia, pode fazer. É coisa demais. Fazemos outro vídeo. Então, assim, eu costumo usar o pêndulo para me auxiliar, para eu ser mais objetiva no tratamento. Às vezes também para me segurar no sentido, às vezes o paciente chega com muita dor, pessoas chegam muito desesperadas de dor, e aí fala assim, nossa, eu vou fazer tudo, tem que fazer laser, eu tenho que fazer eletro, tenho que fazer moxa, na verdade às vezes é só moxa. Só para tonificar. Só agulha. Só. Então assim, aí eu pego com o pêndulo, pergunto, realmente é para fazer eletro? Já deu um nãozão imenso aqui. A ventosa é indicação? Ó, tá vendo que meu braço tá parado, não estou controlando, eu estou acessando o seu campo. É isso. Vamos basicamente. Vamos.
Legal, eu quero conhecer. Sim. E com o pêndulo, que é um instrumento da radiestesia, você consegue mensurar, digamos, a energia, ou fazer as perguntas que você precisa entender melhor para fazer esse diagnóstico, né? Que eu estava contando. Então, assim, tem pessoas que, conforme vão praticando, elas não precisam nem do instrumento do radiestésico, que é o pêndulo, a mesa radiônica. Tem gente que trabalha com mesa radiônica, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não conheço. Quero conhecer. Eu fiz um curso, mas eu ainda não trabalho com a mesa. Trabalho com um pêndulo mesmo. Então, assim, você consegue, às vezes, com a mesa radiônica, você acessa questões, traumas, dores que foram nessa vida mesmo, não precisa ir longe, porque às vezes tem terapeutas que não acreditam em vidas passadas e tá tudo bem, a gente consegue trabalhar normalmente. Resolveu aqui e agora. Isso. Então, assim, a radiestesia é mais ou menos isso. Deu para entender? Assim? Perfeitamente. Então tá. Aí depois eu vou pegar o pêndulo para mostrar para vocês. Então agora eu entendi o que você estava falando anteriormente, que o pêndulo você usa muitas vezes para fazer perguntas que o tutor não está pronto ou não sabe responder, e o bichinho também a gente não consegue entender a linguagem dele. Isso. E o pêndulo te dá essa resposta. Sim. E é bem legal você falar da linguagem também, porque existem pessoas que conversam com animais. Sim. Inclusive, eu fiz um curso de introdução para comunicação entre seres, e tem alguns animais que eu consigo conversar. Por exemplo? Eu tive 2 pacientes que eu consegui, assim, um cachorrinho. Legal. Que não era o meu paciente, e ela pediu para comunicar. Foi bem bacana, assim. Você pode falar esse relato? Lógico. Lógico, e é uma coisa que eu tento exercitar todos os dias, porque eu sei que eu consigo fazer essa comunicação, às vezes eu consigo comunicar pelo olhar, ele me traz algumas coisas, e não rola tão fluido a comunicação. Mas assim, tem esse animalzinho, chama até Pipoca. É meu primeiro animalzinho depois que eu fiz o curso de comunicação telepática, né, com animais, que eu consegui comunicar sozinha, sem a instrução da mestre, né, da professora. Então, hoje em dia a gente entende que a gente consegue sim conversar com eles, não conversar igual eu e você estamos conversando, mas por meio de sinais comportamentais, por vibração, às vezes telepaticamente. Você entende o que ele está querendo te dizer só com o olhar, né? Sim, eu não sei se você já ouviu quando você está pensando muito na pessoa e a pessoa liga. Perfeitamente. É esse exemplo, tá? Não é viagem. Ai, nossa, é louca. Não existe loucura, gente. Sim, sou doida também, mas... Com base científica. Isso, com embasamento científico. Muito bom. Então, assim, a gente consegue, tá? É porque você é veterinária? Não. Qualquer pessoa que exercitar a comunicação, qualquer pessoa que quiser e exercitar a comunicação, não precisa ser veterinário, não precisa ser terapeuta, não precisa, tem um reiki, não. Só de você quiser e praticar isso, você consegue comunicar com seu animal, tá? Com seu animal ou com outros animais. E sabe o que é muito legal? Quando eu estou atendendo, por eu estar muito próximo do campo áurico da pessoa, né? Às vezes me vem um pensamento, quando não é a primeira vez, eu já tenho uma certa liberdade para questionar, eu pergunto, você está pensando isso assado? Ou você sentiu isso assim? A pessoa me olha assustada, assim, como é que você sabe? Eu não sei. Mas muitas vezes é porque você está muito próximo do campo áurico do animal, de outra pessoa. Então, vem assim aquela, digamos assim,
A intuição, mais ou menos mas assim. é a informação que tá no campo. Que tá no campo. Que a radiestesia me acessa. Me Você responde. é clarividente para ver a aura dos animais? Não, nunca vi. Não. Se vi, não sei. Não, Bom, mas eu não consigo ver, não. Não consigo ver, não. Ainda não, quem sabe um dia. Mas é isso. Aí, a pipoca, então. Eu fui numa clínica atender um outro animal, que eu fui chamada para atender esse animal. Na época, nós não tínhamos fechado o diagnóstico de leishmaniose ainda. Então, e nada de medicação melhorava para ele estava muito mal, tudo. Assim que eu cheguei, eu tenho o costume de sentar no chão para atendê-los. Então, assim que eu cheguei, tinha uma cachorrinha, a Pipoca, que eu não a conhecia, ficou muito agitada quando eu cheguei na clínica. Ela estava na jaulinha, vamos dizer assim, na jaulinha ali, internadinha com o soro. Eu não sabia o caso dela, eu não conhecia ela, eu fui para atender um outro animal. Que esse animal chamava, tadinho, ele não suportou. E aí, eu atendendo o leão e a Pipoca inquieta. Andava na grade, olhava para mim. Andava na grade, olhava para mim. Olhava na grade, andava na grade, olhava para mim. Falei, tô louca, né? Sou doida mesmo, vou continuar aqui trabalhando no leão, punturando ele, lá. E a Pipoca inquieta, e fazia assim. Eu falei, eu acho que tem gente querendo falar comigo, só pode. Peguei o pêndulo e perguntei se a Pipoca gostaria de falar comigo. O pêndulo só faltou dar uma chibata na minha. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu olhei pra ela, falei como a gente tá conversando mesmo. Eu falei, espera um pouquinho, que eu vou terminar de atender o leão, eu vou até você. E ela entendeu o recado? Sentou. Aí eu falei, realmente, eu posso até ser doida, mas realmente é pra fazer isso mesmo. E eu sou um instrumento. Eu mesma não sou nada. Eu tô aqui pra servir. Tá? Quem acredita em Deus é Deus, uma força divina, um ser maior, mas eu tô aqui para servir. Então eu entendi que meu serviço não era só o leão, eu tinha a Pipoca também. Então eu concluí com o leão, eu tava com uma colega minha veterinária, que a gente é amiga. Eu falei assim, é impressão minha ou ela tá agitada desde a hora que eu cheguei? Aí ela, não, realmente, depois que você chegou, ela não para quieta, e toda hora olhando pra você. Falei, então, eu acabei de medir aqui e parece que ela quer comunicar comigo. Eu falei pra ela esperar um pouquinho, que eu vou terminar de atender o leão e vou até ela. Aí ela, depois você falou isso, ela sentou? Eu falei, aham. Aí nós duas assim, né? Tudo bem. Terminei o leão, eu falei, por uma crença minha de achar que eu não sou capaz da comunicação, falei, ai, minha Nossa Senhora, me ajuda. E agora? Como é que eu vou comunicar se eu não consigo comunicar? Não, mas você fez o curso, você vai dar conta. Aí eu falei, vou aplicar reiki. Que às vezes no reiki eu fico aqui concentrada nela, me vem a informação. Aí eu comecei a conexão, a Pipoca levantou, encostou na grade, ou seja, pode mandar ver. Tô pronta. Tô aqui te esperando, você demorou, humana. E aí foi muito engraçado, assim, muito interessante, que conforme eu fui mudando as posições, conforme foi dando os tempos dos chakras, ela mesma ia mudando. Ia virando pra ir recebendo. Deitava, virava. Tipo assim, meu coronário já foi, ela fazia assim pra eu ir pro pescoço, e fui aplicando e tudo. Na hora que eu tava finalizando o reiki, a Pipoca encostou, eu tava com a cabecinha encostada na grade, porque como não era um paciente da minha amiga e não era meu paciente, eu não tirei ela dali pra não também interferir no tratamento do colega, né? Sim. E aí eu peguei, e eu fiquei com a cabecinha encostada assim na grade, no finzinho do reiki a Pipoca encostou o nariz na grade, o narizinho aqui na minha cabeça. Em agradecimento? Aí ela falou. Me conta. O recado para a tutora era, não se sinta culpada.
Você faz tudo de melhor para mim. Você se cobra muito. Liberte-se da culpa. Eu estou bem. Sou muito amada. Oh, me emocionei. Mas é de arrepiar. E ela pediu para que eu mandasse um recado pro veterinário também. A minha dor não é física, é na alma. E aí, eu falei assim, cara, será que eu recebi tudo certinho? Será que o meu ego interferiu em alguma questão da comunicação? Aí eu medi com o pêndulo, meu parceiro. E o pêndulo, não, é isso mesmo. Aí eu perguntei para o pêndulo se eu poderia sugerir um tratamento a mais, que era floral, que é da Physioquantic, né? Não sei se você já ouviu falar nessa linha de floral. Não, essa ainda não. Depois você me explica ela. Sim. Aí, ali, medindo com o pêndulo, eu falei para acessar essa vibração dessa dor. Não ficar só na física, porque ela mesma falou que a dor dela não era só física. Falei, bom, eu, Gabriela, não aplico reiki e não comunico sem a autorização da tutora. Então, eu mesma, a próprio punho, escrevi pedindo desculpas, que eu não tinha pedido autorização à tutora, mas que o recado era esse, que a Pipoca queria falar. Escrevi tudo. Encerrado tudo, terminei de atender o leão, fui embora. Mandei uma mensagem para o colega veterinário, que era o veterinário dela, na época da Pipoca. Falei assim, olha, me desculpa interferir no seu tratamento, mas foi uma questão que aconteceu ali na hora, não estava esperando, e é isso. Aí ele, Gabi, eu sempre achei que essa cachorra tinha dor, mas eu não sabia o que mais fazer. Então ela não tinha um diagnóstico físico. Não, ela até tinha o diagnóstico físico, mas essa dor que ele sentia que ela tinha, ele não conseguia tratar. Ele já tinha tentado vários medicamentos, de várias formas, e não tinha conseguido. E aí ele falou assim, cara, que doido, porque eu sentia que ela tinha uma dor e eu já troquei várias medicações e eu não consigo chegar em uma que eu sinta que ela progredisse. Isso. Aí passou mais acho que passou um dia, ou no fim da noite, ele comunicou. Ele, Gabi, eu não sei, porque assim, eu acessei esse recado, não fiquei questionando por quê, qual que era a culpa da tutora, não, simplesmente acessei o recado e passei o recado. Sim. E aí diz esse meu colega que quando ela recebeu o recado, que ela chorava, e ele percebeu que é como se ela tivesse se libertado de uma carga, assim, nas costas, que ela chorava muito, 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 muito. Então, assim, realmente... Você ajudou fazia sentido, o tutor e a Pipoca. Isso. E aí, acontecido isso, eu entendi um pouco mais esse propósito de reequilibrar a energia entre os seres. Então, assim, eu relutei muito tempo para cuidar de pessoas, eu não queria. Eu não queria. Ô, bicho complicado, viu, ser humano? Mas não teve jeito. O universo te levou a isso, parabéns. Eu sou muito grata, assim, muito grata, porque hoje eu vejo que realmente eu sou um instrumento para que essas coisas aconteçam. Quer queira, quer não, vai. Isso, exatamente. Então esse é o relato da comunicação. Nossa, que legal, muito obrigada por dividir. E agora me explica sobre o floral quântico? Porque assim, os florais existem várias linhas, né? Sim. Você deve saber. Não, eu não sou terapeuta floral? Não, sim. Isso não é minha área. Eu vou dar um apanhado geral, porque eu não sei de tudo, tá? Nos florais existem várias linhas. A base de tudo é Eduard Bach. Eduard Bach foi o criador das essências florais. Parece que são 38. Se eu não me engano. Eu acho que, não sei se, eu ainda não fiz o curso da linha de Bach, mas assim, eu acho, não sei se são 36,
E aí, um pouco antes dele morrer, ele descobriu mais algumas, e aí ficaram as 38. Certo. Mas o intuito dele é que a terapia fosse fácil acesso e que difundisse o mundo todo. E ele conseguiu. Qualquer bimboca que você vai, você acha floral de bar. Acha mesmo. E de fácil acesso. A fácil acesso e fácil acesso, você pergunta, tem. Sim. Então, assim, com o estudo do Eduard Bach, vieram outros pesquisadores. Porque ele teve tempo de descobrir 38 flores e plantas. Sim. Aí outros pesquisadores foram descobrir a vibração das outras plantas. Então, por exemplo, hoje em dia, eu trabalho com as essências de Minas, que são chamadas essências de Minas porque os pesquisadores são mineiros, e não porque são de Minas. Porque as plantas e as flores que eles estudaram é da América Central e América do Sul, todinha. E as essências do Pacífico, que a pesquisadora é do Canadá. E ela trabalha com a filosofia da medicina tradicional chinesa. Que legal. Os fisioquânticos, eu assisti 2 aulas, não tem tanto conhecimento, mas ele não é floral, porque ele é, meu Deus, extraído de forma diferente, um pouco diferente dos florais mesmo, que é o embasamento do Eduard Bach, mas eles enquadram como florais porque eles funcionam como? Então, conta-gotas, creme, spray. Exatamente. Então, assim, a fisioquântica eu não vou ter, assim, tanta informação para te passar, porque são muitos florais e é um pouco diferente das essências florais que eu te falei, assim, pouca coisa, mas foram enquadrados pela Organização Nacional da Saúde, né, que eles são como os florais pelo fato de não enquadrar com alopatia, que é antibiótico, anti-inflamatório, essas coisas, e trabalharem o vibracional também. Mas assim, eu percebo, eu posso estar errada, tá, gente? Porque eu não tenho tanto conhecimento, mas eu percebo que ele trabalha mais parte física. Às vezes você tá com um desequilíbrio de cobre no corpo. Ele vai trabalhar com equilíbrio para equilibrar a quantidade de cobre do seu corpo. Existe um floral para isso, da fisioquântica. É bem legal. Nossa, que bacana. Sem a pessoa ter que tomar. Isso. A suplementação, por exemplo. Às vezes a pessoa até toma a suplementação e não consegue a quantidade que precisa. Aí a gente entra com esse floral para conseguir equilibrar a quantidade que ela precisa. Que aí vai conseguir absorver. Isso, exatamente. Exatamente. Nossa. Não sei se posso chamar de Gabi, mas adorei. Gratidão. Qual que é seu Instagram? O meu é gabiaraújo.terapias. Telefone para contato? 34 99286 0154. Atende a domicílio? Atendo a domicílio, animaizinhos somente a domicílio. Certo. A não ser que pessoas vêm de fora. Aí eu subloco alguma sala de clínica de colega. E pessoinhas, eu atendo aqui no Espaço Religar. E caso for necessidade, hoje em dia não é minha prioridade, eu atendo a domicílio. Mas às vezes a pessoa tem questão locomotora, às não tem jeito. O pet é grande. Assim. Eu digo assim, pet cachorro, né? Porque os animais é exclusivamente domicílio. Certo. Agora, algumas pessoas que eu vou atender, às vezes elas precisam que eu vá até em casa porque tem alguma questão locomotora. Certo. Aí eu atendo a domicílio. Do contrário, eu atendo mais aqui no Espaço Religar. Ok. As pessoinhas. Então, animais, os pets, né? E nós, seres humanos, a Gabi está aqui pronta para atender. Com certeza. Super descontraída, vale a pena, viu? Você dá ótimas risadas, que ela é muito alta astral, muito legal mesmo, viu? Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço muito. Em parceria com a Aromise. Aqui em Uberaba, essa Aromise. Isso, é uma empresa daqui de Uberaba. Certo. E em parceria com elas eu criei alguns sprays de ambiente.
Posso? Pode, claro. Antes de usar, você pode agitar. Bergamota e ylang-ylang. São os principais. E aí, a intenção de cada um deles é... Posso? Pode, claro. Usei quase tudo. Não, pode usar, por favor. Então, assim, eu fiz um para limpeza e proteção. Às vezes, a gente sente que o ambiente está com uma carga pesada, às vezes a pessoa não está muito legal. Então, eu fiz o limpeza e proteção para fazer... com o intuito de terapeutas usarem nos seus atendimentos. Eu uso antes e depois, entre os atendimentos, até durante, às vezes. Depois eu venho com harmonia, que a intenção é harmonizar o ambiente e as pessoas, os animais que estão nesse ambiente. Depois que eu lancei o harmonia, foi bem legal, porque tem uma cliente que usou nos animaizinhos que brigavam muito em casa. E o plenitude eu fiz com a intenção de... Sabe quando a gente fala assim, nossa, hoje eu tô plena? Poderosa. Então, assim, para trazer uma plenitude, uma calma, uma tranquilidade. Então, um limpa e protege, o outro harmoniza e o outro traz calma, tranquilidade. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, me corrija se eu estiver errada, pelo visto é feito com óleos essenciais, né? Óleos essenciais? Lemongrass e gerânio, que é uma delícia, adoro aromaterapia, lá em casa não falta. Isso. E o... limpeza e proteção é alecrim. Limpeza, alecrim e limão. Isso. E o harmonia é bergamota e ylang-ylang. Gente, quem não tá dando cor aí, hein? Ylang-ylang ajuda, viu? E além das essências da aromaterapia, tem floral também. Então, eu trabalho todas as vibrações, né? Eu trabalho físico, porque a aroma... floral também, né? Quando você inala, você acaba... para adquirir pelo contato mesmo. Pode entrar em contato comigo ou com a empresa. Tá. Tá? Não é mais fácil entrar em contato com ela? Pode me chamar, vou estar à disposição. Faz um aurículo com ela, uma ventosa. Pode também. Já traz o pet, e já vai tornando família, vai aconchegando todo mundo. A Aromise tem uma linha específica para pets. De aromaterapia. Nossa, que legal. Muito bacana. Excelente. É bem legal. E a gente está criando uma outra linha para medo de fogos, para trabalhar a questão de medo de fogos, de tempestades. Nossa. Enjoo nas viagens, medo nas viagens também. Acho que eu vou levar um desse pro Aquiles. Isso, vai ser ótimo. Ele tem medo de tempestade e tem medo de fogos, tadinho, fica desesperado. Ai, tadinho. Tem um protocolozinho assim que eu trabalho, se você quiser. Quero sim, eu já vou fazendo meu marketing aqui. Eu vou usar e vou dar feedback para vocês. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Tenho certeza que sim. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, não dói, viu? É só um puxãozinho que dá na pele, viu? É super confortável. Depois traz relaxamento. No início dói um pouco, mas depois vai oxigenando, trazendo mais sangue para o lugar, mais circulação sanguínea, e aí vai relaxando a musculatura, você vai soltando e não sentindo mais nada. E o princípio da ventosa é o quê? Trazer o que está bem interno para jogar para fora, o externo. Tô certa, Gabi? Exatamente, é isso.